Então, vamos começar a nossa aula. A gente tem um cronograma, depois eu vou estar passando aí para nossa amiga Débora, para estar colocando nos grupos, tá? Mas a gente já vai trabalhar com o quê? A parte da filosofia da educação, né? Que é exatamente o quê? A parte da filosofia. Permite a gente fazer uma reflexão crítica e questionadora em relação ao modo como está sendo ensinado. Como é que a gente está vivendo cada momento? A gente vai ter embasamento de vários filósofos importantes para a gente poder compreender, né, como é que é a prática de ensino. Vai examinar a concepção de humanidade, que é a orientação pedagógica, para que não se adeque a partir de uma noção abstrata e atemporal, tá? E aí nós temos exatamente o que é que a filosofia da educação ela vai cobrar. Ela vai questionar os princípios e objetivos do ensino-aprendizado. Vai fazer questionamentos, tá? E a filosofia traz as finalidades da educação. A evolução da educação está ligada à evolução da sociedade. Isso aqui, ó, como vocês perceberam, como é que a prova PND são situações problemas, tá? Então, ele pode colocar uma questão na parte da filosofia em que uma professora na sala de aula estava explicando sobre a escola jônica e tal, aí ele pode colocar o quê? As características da escola jônica. Primeiro, vamos entender o que são esses filósofos pré-socráticos, né? O nome já está dizendo, né? Antes de Sócrates. Esses filósofos pré-socráticos, eles buscavam a origem do mundo, a origem da natureza, por meio da razão. Então, sempre você vai colocar a origem, certo? Da natureza. Aí você vai colocar aqui a questão da razão, tá? A gente tem que colocar essa ideia. Pronto. Então, os pré-socráticos, eles buscavam sempre a questão da origem da natureza por meio da razão. A escola jônica, ela buscava um elemento principal para explicar tudo. Poderia ser a água, poderia ser o ar, poderia um elemento que eles chamavam de infinito, hyperon, certo? Do grego, hyperon. Então, nós temos isso daqui. Então, eles buscavam um elemento principal para explicar tudo. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Buscava um elemento principal para explicar tudo. Para explicar tudo. Como eu coloquei, pode ser água, ar, né? E assim vai. Beleza? Até aí, tranquilo? A escola pitagórica. Vocês lembram de quê, pessoal? Ixi, eu só me lembro lá da minha oitava série na época. O teorema de Pitágoras, né? Não tinha esse teorema de Pitágoras? Aqui, ó. E o que é? Por que eu estou falando isso? Porque eles defendiam que a realidade, eles buscavam a explicação por meio de quê, pessoal? Por meio dos números. Então, vão anotando essas dicas aí importantes, tá? Eu já vou trabalhar com as questões PND, viu? Já com vocês. Tá ok? Beleza? E a escola mobilista, ela diz o quê? Ó, mobilista vem de mobilidade. Mobilidade, você vai associar a palavra o quê, pessoal? Olha que dica legal, ó. Dica Fox. Você vai associar a palavra movimento. Ou seja, ele defendia a ideia que tudo está em movimento. Tudo está em movimento, tá? Então, vamos colocando bem aqui essa ideia aqui importante, tá? E a escola eleática, tá? Ela diz o quê? Que a verdadeira realidade é única, fixa e imutável. Isso aqui cai muito nos concursos, tá? A escola eleática. Vamos lá. Defende que a realidade é única, fixa e o que mais? Imutável. Olha aí que fashion. Aí, ó. E a escola pluralista, o nome já está dizendo. O que é pluralista? De plural. Plural é o quê? Várias coisas. Defendia que o mundo ele é formado por vários
elementos. Dá um ok para ver se vocês conseguirem entender. Cara, é só dica maravilhosa, viu? Dica para quem vai se matricular no curso, que vai pegar aquele cupomzinho. Vocês já viram o cupom PND? Vocês vão lá na hora da matrícula, assim que coloca o cupom, ganha 10% de desconto. E aí, no curso, a gente tem a apostila, a gente tem 2 simulados e tem 6 correções individuais. É importantíssimo vocês aderirem ao curso, como é importante, e vai ter essas dicas aqui, ó, durante toda a aula. Ó, vamos ver quem pegou a dica aí, vamos lá. Olha aí, Tutóia. Olha aí, Natália. Olha aí, galera. Alessandra, essa turma aqui que já está se preparando demais. É uma turma já toda afiada já, né? Escola jônica. Buscava um elemento principal para explicar tudo. Pitágoras, você lembra de quê? Lá da 8ª série, Teorema de Pitágoras. Os números. Mobilista, movimentação, mobile, movimento, né? Eleática, você vai ver que a realidade ela é fixa, imutável, de eléas, algo fixo, pluralista, que o mundo é feito por vários elementos. E aí fica bem legal para a gente poder entender. Olha, certeza cair na sua prova falando sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando a gente vai estudar essa filosofia grega, a gente acaba fazendo o que? A gente acaba confundindo algumas coisas. Quando falar em Sócrates, pessoal, a gente deve lembrar da palavra diálogo, ok? Você vai lembrar da palavra diálogo. Então, para Sócrates, né, por meio da maiêutica, nós temos até uma disciplina, né, no curso de Direito chamado maiêutica jurídica, ou seja, o diálogo que leva ao conhecimento. Você vai buscar a verdade por meio do diálogo. Então, a palavra diálogo é uma palavra muito importante se cair na tua prova do PND, certo? Beleza? E ainda mais, a gente tem o Platão. O que é que o Platão ele vai colocar? Que existe um mundo perfeito das ideias. Então, se a gente conseguir esse ideal, esse mundo perfeito das ideias, a gente vai corroborar com as ideias do Platão. E o Aristóteles, ele diz que o conhecimento está no mundo real e vem a partir da palavra experiência e da observação. Então, por meio da experiência e da observação, a gente busca exatamente o conhecimento, tá? Então, vamos aqui fazer isso, é a partir do isso, parir o conhecimento, né? Gostei desse termo aí, a tutóia, rapaz. Tutóia, como sempre. Definição bem legal, exatamente. A maiêutica é você parir o conhecimento. Ó, então vamos lá. Quais são as palavras que a gente pode colocar para cada um? Vamos lá? Ó, eu colocaria assim, porque os concursos eles cobram muito. Vão anotando aí também, por gentileza. Ó, o Sócrates, a gente vai colocar a palavra diálogo. Vou caprichar aqui na letra, ó. Diálogo, beleza? Para o Platão, é o quê, pessoal? É o mundo perfeito das ideias. Vamos botar bem aqui. Mundo perfeito de quê? Das ideias, tá ok? Show de bola. Para o Aristóteles, a gente tinha o quê? O conhecimento, ele vai partir por meio do real, não é isso? Por meio da observação do fato. Observação ou experiência. Observação ou experiência. Show de bola? Tá bem explicado, pessoal? Bem mastigado. Para você que quer fazer uma boa prova. Bora lá, já fizeram a matrícula? Vamos se matricular, pessoal. Vagas aí importantes para você se preparar no melhor curso para o PND, que vai ser a nova etapa. Pode escrever o que eu estou dizendo. Todos os concursos, seleções, elas vão utilizar a prova PND. Quanto mais você, todo ano você vai fazendo, igual o Enem, né? Até você ganhar o quê? Ganhar prática, né? Isso daí. É muito importante você fazer, tá? Colocando lá o cupom na matrícula com PND, você vai ganhar 10% de desconto. E olha a filosofia medieval. O que a gente lembra aí a Paulinha aí chegando? O que a gente lembra da filosofia medieval? A gente lembra exatamente daquele período ligado
A religião, não é assim, pessoal? Ó, vamos colocar essa ideia aqui, ó, religião. A gente tem a filosofia medieval, me lembro muito daqueles filmes, né? Medievais. Não vai ter problema, não. Você pode fazer para outros municípios, certo? Você pode fazer, né, se tiver uma seleção, né, uma seleção do Estado, ele também coloca para poder fazer pelo PND, pode aderir também, né? Pode aderir. Então, tem outros municípios que aderiram, vários municípios aderiram. A tendência cada ano os municípios irem aderindo, né? A tendência é essa. Ó, tá aí, ó, Heritaba, viu, ó, Ibiapina, Bajara, várias cidades fizeram, aderiram ao PND. Importante. Tá aí, eu era de Vajota, ó. Eu vim para Sobral, ó, fiquei por aqui mesmo. O importante é a gente ter o que? É estabilidade. Não é, pessoal? E tem estabilidade é tudo. Agora você está num lugar, não tendo estabilidade, é complicado. É ou não é? Eu tô errado? A gente tem que ficar onde tá dando uma estabilidade para a gente, para a família da gente, né? Olha só. Então, o que é que fala aqui? Os padres apostólicos, esses aí são sucessores de São Paulo, tá? Que é exatamente São Paulo, Clemente de Roma e assim vai. Os padres apologistas, eles defendem o quê? Que a fé cristã era racional, verdadeiramente superior às religiões pagãs. Isso aqui é muito importante, viu? Vocês lembrarem essa parte. Então, o que são padres apologistas? São os padres que defendiam a religião, tá? De forma mesmo ferrenha, e que achava que a religião deles era realmente uma religião acima de todas, principalmente das pagãs, tá? Então, isso aqui é muito importante. E nós temos a patrística, isso aqui cai muito nas provas, tá? Eu vou explicar a fé cristã, usando o quê? A razão. Olha que coisa interessante, ó. Eu vou explicar a fé cristã usando a razão. E aí eu vou ter a união entre o quê? Entre a fé e a razão. E aí nós temos o principal representante, que é o Santo Agostinho. O que é que eu tenho que entender? Tá? O que é que eu tenho que entender? Existe uma diferença muito grande, pessoal, quando a gente trabalha com a parte do Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, certo? Então, existe uma diferença muito grande. E aí eu queria que vocês prestassem atenção e fizessem algumas anotações em relação a eles. Mas antes disso, a gente tem que colocar aqui a concepção de que da escolástica. O que é a escolástica? Era um movimento filosófico e teológico que buscava unir o quê? A fé mais a razão, tá ok? Então, isso aqui era a escolástica. Qual a principal diferença entre o Santo Agostinho para o Tomás de Aquino? Tinha uma diferença bem grande em relação a eles dois. Queria que vocês anotassem, tá? O Santo Agostinho, primeiro, você tinha que acreditar, ter fé, para você compreender e racionalizar. Então, primeiro, era preciso ter fé para depois você racionalizar. Já o Tomás de Aquino, ele une as duas coisas. Para ele, a fé mais a razão são elementos indissociáveis. Tudo se explica por meio da razão junto com a fé. Então, a principal diferença entre o Tomás de Aquino e também o Santo Agostinho é essa, beleza? Coloquem aí, por gentileza, as dúvidas que vocês estão tendo, porque vai cair na sua prova, com certeza, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, tá? Então, a gente tem que colocar essa ideia. Eu sempre gosto de colocar anotações. Não sei se a Natália estuda assim, a Lucila também, a tutória. Eu gosto de fazer anotações. Nas minhas anotações, eu gosto de colocar, quando eu estou trabalhando o Santo Agostinho, eu gosto de colocar assim, ó, Santo Agostinho. Estudei muito, eu participava de uma comunidade católica aqui em Sobral e eu estudava muito esses filósofos medievais, o Santo Agostinho e também o Tomás de Aquino, né? Aí eu gosto de colocar assim, ó, Tomás de Aquino.
Primeiro, ele coloca o Santo Agostinho, a fé precede a razão, ou seja, vem antes da razão. Então, primeiro ele tinha que acreditar para poder racionalizar. Tomás de Aquino não diferencia isso. Para ele, a fé era imbuída da palavra, ó, com a razão. O que é isso? É imbricada, junta. Não tem diferença. Muitas anotações, né, Natália? Beleza? Vamos para a próxima? Aí está aí o Santo Agostinho, né? Tomás de Aquino. E aí nós temos o Renascimento e a Reforma. Cara, eu participei uma época, era assim, eu trabalhava num colégio, aí nesse colégio, esse colégio estava dando notebook, naquela época o notebook era muito caro, vocês não têm noção, para o professor que desse uma aula sobre um filósofo, um sociólogo. Teve uma bancada que foi até da UVA, né? Eles chamaram alguns professores da UVA. E quando eu peguei o meu tema, era Martinho Lutero. Eu disse, meu Deus, Martinho Lutero, eu não vou ganhar, não. Então, meu tema era Martinho Lutero. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar sobre ele? E eu fiz uma pesquisa. O Martinho Lutero, pessoal, todo mundo sabe que ele é da questão da reforma, né? Da reforma protestante. Mas uma coisa que é importante aqui era a preocupação dele em as pessoas aprenderem a ler, certo? As pessoas aprenderem a ler. É a formação geral, meu amigo Jerônimo. Tudo de bom, meu irmão. Viu? Então, era ele aprender a ler exatamente para o quê? Para as pessoas terem acesso à escritura, né? A gente lembra que a maioria das missas antigamente eram celebradas em latim, né? Dificultava, por isso que ainda hoje tem às vezes aquelas senhoras que ficam na frente, né? Como alguns não sabiam a questão da língua latina, ficavam rezando, ficavam ali próximos. Enfim. E aí, mas o Martinho Lutero tem uma coisa interessante, foi ele que fez essa divisão do ensino em três partes, né? Você tem as três divisões do ensino, que você tem a parte do infantil, você tem a parte do fundamental e tem a parte do médio. E aí, quando eu descobri isso, meu irmão, ganhei esse notebook, olha aí. Então, às vezes, a gente pega um filósofo desse, acha que não vai cair, um pensador, e acaba, olha aqui, as três etapas, ó, ensino público gratuito, né? E aí, bem interessante essa parte aí. E aí acaba caindo, né? Pessoal, para mim, na filosofia moderna, o que mais cai em concurso é o conmênio. É ou não é? Vocês já viram questão sobre conmênio? Cai muito sobre conmênio, cara. Muito, muito, muito. Que é isso? Ensinar tudo para todo mundo. É o ensino para todos. Ele era assim, rapaz, vamos ensinar tudo para todos. Essa era a ideia do conmênio. Então, o conmênio ele tinha essa ideia. E a gente tinha também o John Locke. O que é que o John Locke ele trabalha? Também é outro que cai muito, que é a chamada teoria da tábua rasa. As pessoas já sabem até decorado, né? Como é que eu explico? A teoria da tábua rasa. Ele era um empirista. O que é isso? O empirismo, ele acredita na questão do meio ambiente. O meio ambiente vai modificando por meio das experiências, né? O conhecimento vem da experiência. Então, a parte dos... que é a teoria da tábua rasa? Nós somos uma folha em branco. À medida que nós vamos, né? Exatamente, na medida que o aluno, que é essa folha em branco, vai prestando atenção nas aulas da tutória, vai adquirindo conteúdo, vai prestando atenção no que a Alessandra, que a Natália Lustosa está dizendo, eles vão exatamente moldando o comportamento. É um conhecimento que vem de fora para dentro, tá? E o John Locke, ele valoriza também as habilidades práticas. Aí eu tenho ainda o Rousseau, né, Educação Natural e Autônoma, cai muito, tá? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O Rousseau, é muito interessante a gente observar isso daí, a chamada educação natural. Eu tenho também o Kant, certo? O Kant, ele vai combinar, a educação deve formar sujeitos racionais, combinar a razão com a experiência.
Pestalozzi, educar com amor. Ó, educar com amor. Então, quando a gente fala em Pestalozzi, vai ser educação com amor, ensino afetivo e prático, cabeça, coração e mãos, tá? Então, Pestalozzi trabalha muito com isso. E a educação deve desenvolver integralmente a criança, trabalhando principalmente a parte afetiva, tá ok? E o Herbert, que sempre vira e mexe, cai uma questão sobre o Herbert, que fala sobre a educação moral e racional. Ele valoriza o método, o planejamento e a formação moral. É um ensino bem organizado. Ele vai valorizar a questão do método, vai valorizar a questão de planejar, o planejamento em si, e vai valorizar também a questão da formação moral, tá? Kant, eita, ó, o Kant, né? Que não é o outro Kant, é o Kant, mas leia quase o Kant, né? Então, Augusto Kant, onde é que tem isso aqui? É o positivismo, a educação, eles valorizam a corrente científica, tá? Científica. É uma educação que ela tem que ser comprovada por meio de dados, por meio de experimentos, é uma educação científica. E a frase principal do Kant é ordem e progresso. Onde é que vai ter isso aqui, onde é? Lá na bandeira da nossa nação. É uma bandeira positivista, viu? Que trabalha exatamente com que com a questão dos métodos científicos, tá? Então, falou em Kant, você vai colocar o cientificismo. Cientificismo, beleza? E aí eu tenho o Durkheim, o Emile Durkheim, que é muito cobrado nas redações do Enem, né? Os alunos usam muito o Durkheim, tudo enquanto é o Durkheim. Olha, vamos colocar aqui o Durkheim, que é a coesão social. Então, para o Durkheim, né, a gente precisa socializar a criança, e na escola ela vai aprendendo a questão da socialização, a moral, né, e assim vai. Bem explicado, pessoal? Bem explicado aí? Deu para entender direitinho? Tem mais, ó. E aqui a gente já entra na questão, né? Na questão já do socialismo, do progressismo, e assim vai. A gente tem o Marx, e aí nós temos o que? A luta de classes, a escola como aparelho ideológico, ou seja, a escola, ela pode segregar, né? Ela pode separar, mas ao mesmo tempo ela pode ser um trampolim para a pessoa conseguir mudar de classe, né? Então, a escola como aparelho ideológico de resistência, aí eu vou ter a luta de classes, onde eu posso manter na mesma classe, mas eu posso também mudar essa minha realidade. Esse aqui, ó, o Gramsci, ele vai trabalhar com intelectual orgânico, né? A pessoa que ajuda o seu grupo, ela tem que ajudar o seu grupo social a pensar e a se organizar. É o chamado intelectual orgânico. Cai muito na prova com essa nomenclatura. O que é o intelectual orgânico? Cada pessoa do grupo, ela tem que fazer com que o grupo ele possa melhorar em todos os sentidos, tá? Ele possa avançar. Então, ele trabalha muito essa questão do grupo em si. Por isso que o nome é chamado intelectual orgânico. E aí, do Vygotsky, todo mundo lembra do Vygotsky, que é o quê, pessoal? A mediação social, a linguagem, a zona de desenvolvimento proximal, a cultura, que é muito importante também. Aqui, ó. Tudo isso é o Vygotsky. O Vygotsky, ele trabalha muito essa ideia, tá? Eu tenho aí do Valon. Você lembra do Valon? Clube Atlético Mineiro, ó. Clube Atlético Mineiro. CAN. Cognitivo, ó, cognitivo, afetivo, afetivo e motor, trabalhando a motricidade, tá? Então tá aí o Valon. E o Paulo Freire, que é educação como conscientização, saber popular e transformação social, diálogo. Isso aqui todo mundo sabe, né, do Paulo Freire. E aí o John Dewey, cara, esse cara aqui, ele cai cobrar demais nas provas, demais, demais, demais. Vocês sabiam disso? O John Dewey, ele é muito cobrado. Vamos ver quem está se garantindo. Ele faz parte de qual tendência pedagógica?
Liberal, progressista. Se é liberal, qual seria? O John Dewey. Vamos ver quem é que lembra. Sim, quais as tendências pedagógicas? Você que não fez sua matrícula ainda, matricule-se no curso PND, que vai estar bem top mesmo, ó, bem mastigado, viu? Cada aula é desse jeito, bem organizado, conteúdo para você. Olha só como a Tutóia está estudando, né? Coloque aí o cupom PND e ganhe 10% de desconto, viu? Eu defendo eu ficar sem vocês nas aulas. Olha aí, ó. Tendência liberal progressivista. Também chamar de quê? Que os concursos cobram? Escola nova. Lembram disso? Escola nova. Pragmatismo. O que é isso? Ó, vamos lembrar. A gente tem a liberal tradicional, certo? A gente tem a liberal tradicional. Depois da liberal tradicional, a gente tem a tendência liberal renovada progressivista, que é o quê? O aluno, foca no aluno, o aluno aprende na prática, é fazendo, é o aprender fazendo. Olha aí que fecha. É o aprender fazendo, viu? Então, John Dewey, esses três aqui, ó. Esses três, eu falo tanto lá em casa, o pessoal pensa assim, quem é esse cara? Onde é que eles moram? Né? A Montessori, ó, o que mais cai, ó. Médica italiana, aprender a aprender, né? Exatamente, Titóia. Montessori, médica italiana, concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, né? Ela estudou essa questão do comportamento e fez uma ideia de autonomia, que é caiu um ambiente preparado, escrita espontânea, estímulo à autonomia, os móveis do tamanho projetados do tamanho da criança. Você vai lembrar de Maria Montessori, tá, pessoal? É muito importante a gente lembrar dessas palavras-chave. Ambiente preparado, estímulo à autonomia, alta educação, tá? Piaget, nós temos os estágios do desenvolvimento cognitivo, tá? Equilibração, vocês lembram disso? Que é assimilação e acordação, esquemas mentais, aprendizagem ativa e construtiva. E aí nós temos aqui essa questão, olha a primeira questão que diz assim, ó, a filosofia da educação questiona os princípios e objetivos do ensino e a aprendizagem. Qual dos filósofos abaixo é conhecido por defender a ideia de que a educação deve ser centrada na experiência e no desenvolvimento das habilidades práticas dos alunos? Qual é? Acabamos de ver. Qual seria o gabarito? Centrada no aluno. Experiência. Learn to learn. Aprender por aprender, não é assim? Aprender aprendendo. Não sei se eu estou ruim no inglês, faz tempo que eu não estudei. É learn to learn. Aprender a aprender. Aprender. Não, era learn to do. Como é que era? Não me lembro. Deixa eu só ler aqui. Tem uma frasezinha que era dele, viu? Tem uma frase. Estou voltando a estudar aí. Já estou matriculado no espanhol de novo para treinar. Pode parar, não. Quem para vai sendo sucumbido pelo tempo. Aprender fazendo. Vamos lá. Tá aqui, ó. Pronto. Learning by doing. Learning by doing. Então, qual é o gabarito? John Dewey. Tudo bem, Natália? Olha a segunda questão. Franco destaca que no século XVII, a expansão de alunos em diferentes escolas trouxe à tona o problema pedagógico essencial. Como, para que, o que e para que ensinar. Para resolver essas questões, recorreu-se a modos de pensar e fazer a educação. Portanto, recorreu-se a uma pedagogia. Nesse contexto histórico, a autora destaca que um filósofo, em sua obra, contribuiu sobremaneira para a constituição da pedagogia como ciência, pois superou o aspecto meramente metodológico do como fazer
pensando no sentido da educação, nas finalidades do ensino, que é estudar, e nos objetivos da educação. Esse filósofo foi quem? Vamos ver se vocês lembram. Falei dele também. Para quem ensinar? O que fazer? Comênios é o pai da didática, não é não? Bote aí, ó. Lembraram desse título? Ele é o pai da didática. Esses questionamentos sempre é o Comênio, viu? Né? Ele diz o quê? Ensinar tudo a todos. É o Comênio pai da didática. Beleza? Show? Vamos lá. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história da educação. Depois a gente vai trabalhar certo? Com todas essas ideias aí, a gente já viu a filosofia da educação, e aqui a gente vai ver um pouco da história da educação, né? A gente tem o modelo escolar atual, tem origem na Grécia, com a paideia, né? Que era exatamente o que? Um local onde tinha alunos seletos, tinha alunos selecionados. Primeiro a gente tem que entender essa origem da palavra escola, né? Na verdade, escola vem do grego escola, escolher, né? No latim também, viu? No latim a gente tem escola, escolé, né? Que significa casa de ociosidade. Ou seja, pessoa que não faz nada. Já pensou, né? É o local que mais a gente trabalha, né? Ou seja, só tinha dois tipos de pessoas naquele período. Quem trabalhava muito, né? Que não tinha condições, os escravizados, e as pessoas que eram abonadas ricas, elas iam para a escola, que é exatamente esse local que tinha um tempo livre, que era o quê? Um local de ociosidade, tá? Então, elas iam exatamente para trabalhar isso. E aí nós temos aqui um ensino público, ele surgiu lá na Prússia, né, sobre o reinado do Frederico Guilherme. Qual é o objetivo? Era formar soldados e operários mais capacitados. Agora, isso aqui cai muito no concurso. Aqui eu coloquei só o que cai, meu irmão. O que não cai, eu não vou trabalhar com vocês, não. Cai muito em concurso, que é o quê? A França foi a pioneira entre a educação pública e privada. Exatamente esses ideais. A nossa Constituição, ela garante isso, né? Que nós temos a coexistência do ensino público e privado. Com um detalhe, o ensino privado ele fica subordinado ao ensino, à questão de uma avaliação do ensino público, né? De um órgão federal, que é exatamente para saber a nota que está sendo, se está cumprindo os pré-requisitos que manda a Constituição. E aí nós temos aqui, ó, houve uma redução na influência da religião na educação e começou-se a discutir o acesso à educação para as mulheres. E aí uma coisa que vai cair muito na sua prova é, às vezes quando eu ensino história da educação, pessoas dizem, meu Deus, vai cair muita coisa, e eu não vou conseguir saber nada e tal, tal. Não, porque você tem que entender como é que se deu a educação no Brasil. Primeiro, vamos entender. O Brasil, ele foi invadido por Portugal em 1500, né? Então, nós temos aqui essa parte, onde nós já tínhamos os povos originários que habitavam lá, certo? E aí, era uma colônia de quê, pessoal? De exploração, não é uma colônia de povoamento como foi nos Estados Unidos. Você lembra dessa diferença? Colônia de exploração e de povoamento? A de exploração era só para levar os materiais que encontrasse lá naquele local para a metrópole, né? Colônia ia ceder o ouro. Como não teve esse achado, né, na região litorânea, nós tivemos, depois, em 1530, o pau-brasil, que era muito usado para fazer uma tinta, né, para tecidos. Então, esse pau-brasil ele ficou sendo esse principal material que a metrópole ela tinha interesse. O que é que a gente tem que lembrar? Nesse período que teve até 1759, quem tomava de conta, entre aspas, um processo de educação, mas uma educação bem, digamos assim, no sentido de tentar também catequizar
trazer pessoas para a igreja, porque teve aquela questão da perda, né, de fiéis devido à reforma protestante. Então, nós temos os jesuítas. Então, os jesuítas vieram para o Brasil, né? Fizeram esse processo de catequização, exatamente trazendo os indígenas, né, na época, os povos originários também para a religião católica, né? Também. E as escolas, elas eram regidas por essas escolas, pela questão dos jesuítas, né? Que eram regidos pelo Ratio Studiorum. O que é o Ratio Studiorum? É como se fosse um LDB da época, né? Ele ditava as regras que eram feitas naquele momento, tá? Então, os jesuítas, eles ficaram com esse domínio até 1759, quando nós tivemos o quê? O Marquês de Pombal, que fez a reforma pombalina, que nós vamos falar já já. Até aí está bem explicado, né, pessoal? Só lembrar nesse período, que no período, né, colonial do Brasil, colônia, até 1759, os jesuítas, eles ficaram tomando de conta da educação, mas com viés também religioso, né, exatamente para trazer adeptos para a religião católica. E eu já falei do Ratio Studiorum, né, que é o que? É um tempo de aprender, né? Ao pé da letra significa ratio, é como se fosse um manual studiorum de estudo, né? É um manual de estudo, ratio também pode ser um tempo. Então, ele é um manual que cada organização escolar ela ia se organizando em relação a isso. No Brasil, a finalidade era formar homens cultos, virtuosos e preparados para servir a igreja. Olha o que eu acabei de falar agora. Eles padronizaram o ensino nos colégios jesuítas espalhados por diversos países. Vocês já foram no Mosteiro dos Jesuítas, que fica em Baturité? Quando você vai lá no Mosteiro dos Jesuítas, você vai ver a rotina, como era uma rotina bem... Alguém já foi? Era uma rotina bem regrada, né? Eles tinham tempo para tudo. Um tempo para acordar cedo, um tempo para orar, um tempo... Estudavam muito ao longo do dia, demais. Então, eles iam sempre tendo essas ideias, tá? É a questão da organização, a questão de ter uma rotina era muito forte para os jesuítas. E tornou-se modelo de ensino da idade moderna, tá? Valorizava o rigor intelectual, a disciplina, né? Ainda hoje os jesuítas, eles são muito disciplinados, o domínio da língua latina, né? Exatamente, né? Para poder, naquela época era o idioma que eles utilizavam, né? Para poder fazer as missas e assim vai. Mas aí houve uma reforma muito grande, né? Os jesuítas eles ficaram até 1759, porém o governo ele queria sair um pouco dessa questão, um estado mais laico que não fosse ligado à Igreja Católica, assim, que não fosse vinculado totalmente à Igreja Católica. Então teve o Marquês de Pombal, que ele fez essa destituição, fez a expulsão dos jesuítas, porém a gente pensava-se que o ensino ia ficar organizado, mas teve uma desorganização da educação. Isso cai muito nos concursos, viu? Após a expulsão dos jesuítas, como é que ficou a educação no Brasil? Bagunçada, muito bagunçada. Teve a criação das aulas régias, as disciplinas de latim, grego e retórica, aulas ministradas por professores específicos, de forma autônoma e isolada, e não tinha articulação entre si. Teve as tentativas de reorganização, a implantação das aulas régias. O resultado, teve a falta de padronização do ensino, ficou muito desorganizado. Então, isso aqui cai muito nas provas. Alguma dúvida? Estou explicando o que cai nas provas. Deu para entender a ideia, pessoal? Nós tivemos os jesuítas com o ensino mais voltado à parte da religião. Marquês de Pombal tira mais essa parte da religião, mas acaba se tornando um ensino bem desorganizado, porque ficou muito... Cada local ia organizando de uma forma, né? E aí, quando a gente vai falar da Constituição de 1824, a gente tem exatamente essa Constituição, que é a de 1824,
que ele vai falar no artigo 179 sobre a educação. Isso aqui tem caído muito nas provas de concurso. Porque eles perguntam assim, artigo 179. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Beleza, instrução primária. Porém, a Constituição, ela consagra um sistema dual de ensino. Quem é que tinha condições naquela época de estudar? Pessoal que era bem rico. Então, era a educação das elites, educação para o povo cada vez mais sem saber de nada, e a elite, ela sabendo, sabendo mais, né, exatamente por conta que era um sistema dual de ensino. Quem tinha condições ia para a escola, quem não tinha ia trabalhar. Então, nós temos esse sistema dual que é muito cobrado nas provas de concurso, tá? E aí, com a intenção de organizar a estadia, o que é que vai mudar? O que vai mudar, pessoal, muito na educação, é a questão da vinda da família real portuguesa. Vocês estão lembrados? Quem é que pode habilitar o áudio e me falar por que a família real portuguesa veio para o Brasil? Quem é que é bom em história que possa me dizer? Por que a família real veio para o Brasil? Foi para passear? Para assistir aos Jogos da Copa? O que foi que ela veio fazer aqui? Conhecer a bica do Ipu? Conhecer o calor de Sobral? Foi não. Quem é que lembra? Não? Deixa eu explicar um pouquinho. Napoleão Bonaparte, né? Ele, grande estrategista francês, a França dominando ali a região da Europa, invadindo vários países. Tinha um problema muito grande com um país chamado de quê? Inglaterra. Tinha um problema muito grande com a Inglaterra. França, representada pelo Napoleão Bonaparte, tinha um problema muito grande com a Inglaterra. Por sua vez, ele queria exatamente que Portugal, ele queria que Portugal ou ficasse do lado deles, ou posicionasse contra a Inglaterra, que era exatamente a França, e invadir Portugal. Beleza? E aí, o que acontecia? Portugal com a Inglaterra tinha um tratado de Methuen. Vocês lembram do tratado de Methuen? Portugal dava vinho para a Inglaterra, dava vinho não, vendia, né? E a Inglaterra vendia tecidos. Então, tinha esse acordo. Aí Portugal veio que assim, ó. Opa, cara, eu gosto muito da França, ó. Demais. E eu adoro a Inglaterra. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou para minha colônia, eu vou dar um tempo por lá, ó. Aí pegaram 10 mil pessoas da corte, colocaram 10 mil pessoas, daí o Chiado Carioca, viu? O Chiado Carioca é dessa corte portuguesa. 33, foi feito um estudo. E aí essas 10 mil pessoas foram para o Rio de Janeiro. Tá vendo? Foram para o Rio de Janeiro. É tanto que a população portuguesa ela não ficava satisfeita, ia todo dia ao porto, esperar a família real portuguesa retornar. Por isso que tem aquela expressão haver navios, se quer haver navios, você não achou nada, né? Vem dessa expressão aí. Tá dando para entender, né? E aí, obviamente, para poder organizar nem estadia, isso que está errado, é estada. Estadia se fosse veículo, tá? A estada da corte portuguesa no Brasil, o Dom João VI ele fez várias organizações, né? Aí é que mexe com a educação. Fez as academias militares, fez a escola de Direito e Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, ó, o Jardim Botânico é desse período, ó. A imprensa régia, que é a ação mais importante segundo estudiosos. Aí o Brasil ele começa a ter o início da construção da vida cultural e intelectual. O Brasil finalmente, descoberto. E aí a história nacional começa a ganhar forma devido ao quê? A vinda da família real portuguesa. Olha os cursos mais antigos do Brasil, ó. Curso de Economia, 1808. Matemática, 1809. Agricultura, 1812. Química, 1817. História, 1817. Desenho técnico, 1818.
Então, com a mudança no modelo educacional, teve um rompimento com o modelo jesuítico, né? E a estrutura educacional ficou ensino primário, apenas para ensinar a ler e escrever, e o ensino secundário, que continuou com a estrutura das aulas régias, que é o quê? Latim, grego, filosofia, retórica, matemática, e assim vai. Até aí tá beleza, pessoal? Tranquilo? Tá dando para entender? Show de bola, bem explicado. Vamos lá. Aí nós temos na história alguns métodos que são muito cobrados. Eu fiz um resumo, tá? O método Lancaster, que é o quê? Um aluno mais avançado, hoje era como se fosse o tutor, o líder, né? Ele era chamado decurião, ele ensinava um grupo de 10 alunos sob a supervisão de um inspetor. Primeira Constituição, cai muito nas provas. Instrução primária gratuita para todos os cidadãos. A proposta de Januário da Cunha Barbosa, a educação como dever do Estado, propôs a ampliação das escolas e a formação de professores, que aqui entra a questão, sabe de quê? Do normal, nessa questão do normal, né? Formação de professores. A lei das escolas de primeiras letras e a criação de escolas primárias em todo o território. E as meninas tiveram direito à educação. Foi o único documento geral sobre a educação até 1946. Aí nós tivemos a criação das primeiras escolas normais, ó, a formação de professores. Até pouco tempo era assim, para quem não sabe. Ou você fazia o científico, lembram disso? Não é do tempo de vocês, não, é do meu tempo. Ó. Ou você fazia o científico, que era o primeiro, o segundo e terceiro, seguia para o vestibular, ou fazia o primeiro normal, o segundo normal, o terceiro normal e o quarto normal, que era o quê? Eram disciplinas voltadas à parte pedagógica, para você ser professor, tá? E aí nós temos aqui a reforma Leôncio de Carvalho, liberdade de ensino, autonomia dos alunos, tá? Reforma Benjamin Constant, né, que é o período republicano, a prioridade aos conteúdos científicos, isso cai muito, ó. Prioridade aos conteúdos científicos, reforma de Benjamin Constant. Reforma do Epitácio Pessoa, que ele retirou ciências, ó, a biologia, a sociologia, né, e moral, valorizou mais a área de humanas, tirou essa área da biologia, as ciências, essa reforma aqui. A reforma Vida Vávia Correia, certo? Que reforma é essa? Ela colocou muito as escolas muito ligadas ao Estado. Então, o Estado, quando eu falo Estado, é o quê? O país. O país, ele tinha muita autonomia para controlar o quê? As escolas, tá? Então, seria, na verdade, Rivadavia Correia, tá? Beleza? Ao contrário, as escolas, elas ganham autonomia. Deixa eu só ajustar aqui. Ó, as escolas ganham autonomia, porque tem outra lei que vai combater isso. Ou seja, as escolas podiam fazer praticamente o que quisessem nessa reforma. Aí eles fizeram essa reforma aqui que era contra isso, ó, que é combater, ó. Reforma Carlos Maximiliano. Então a gente pode fazer o quê, ó? A Rivadavia Correia, ela dava abertura para as escolas. Elas iam dar autonomia para as escolas. Sou da época das normalistas do Rio. Olha aí, Paulinha, muito bem. A minha mãe fez o normal, até o quarto normal, né? Tinha isso daí? Quarto normal, que habilitava até fazer. Tinha concurso, não, na época não. A minha avó era professora do Estado, era contrato. O governador chegava e dizia: ó, tá aqui, você sabe o que é que você tem aí? Eu tenho um quarto normal, pronto, tá empregado, vai dar aula. Era desse jeito. O tempo bom, né? Não tinha concurso, não. A autonomia, eu digo bom assim, né? Porque você ganha, se tivesse bons contatos, você conseguia emprego, né? Mas ainda bem que hoje é pelo seu mérito, né? Pelo concurso, né? Aí a autonomia para as escolas. E a lei Carlos Maximiliano veio tentar reorganizar, voltar de novo o ensino nas mãos do Estado, um controle maior, beleza? E aí nós temos aqui, isso aqui eu tenho curiosidade, eu tenho um livro da época dessa disciplina aqui, moral e cívica.
a minha avó lecionava essa disciplina aqui, ó. Foi na reforma do João Alves da Rocha. Ele criou, o livro era assim, ó, Educação, tem esse livro lá em casa, acredita? Educação Moral e Cívica. Ele ensina como você sentar, como você almoçar, como você merendar, como você se comportar, é assim. Tinha OSPB, que é a Organização Social, acho que é isso, Política Brasileira. Então, aqui, criou a disciplina Moral e Cívica e tentou conter conflitos políticos e estudantis. Aí eu tenho os principais representantes, ó, o Lourenço Filho, o Anísio Teixeira, o Francisco Campos, Fernando de Azevedo e o Carneiro Leão. Aí, na era Vargas, eu tenho exatamente o quê? Ó? Isso aqui cai muito, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que é a educação pública, gratuita, obrigatória e laica. E que é laica, não ligada a uma religião específica, tá ok? E aí, nós temos alguns destaques. Ó. A primeira LDB, que foi de 61, a Organização Geral da Educação Nacional. Em 71, teve enfoque tecnicista. Pessoal, o período da ditadura militar era um período que as escolas técnicas ganharam um foco maior, né? Então, tinha muito ensino técnico. A gente tinha várias cidades que tinham as escolas técnicas, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, um exemplo, né? As escolas técnicas. E a atual LDB, que é de 1996. Já na Segunda República, que é de 30, né, a 36, nós tivemos a primeira universidade, que foi a USP, por sinal, uma das melhores da América Latina, né? Em 34, nós temos a criação, isso aqui eles cobram muito essas coisas mais pontuais, ó. Segunda República, nós temos a primeira universidade. O governo Vargas, ele criou um sistema escolar dual, né? Um para elites, outro para filhos de operários, em sindicatos e fábricas, domínio de escolas particulares religiosas confessionais, era muito grande nesse período. O Estado começou a controlar mais a educação, mas não garantiu o quê? Acesso amplo. Eu tenho aqui a República Nova, busca por erradicação do analfabetismo com programas sociais. Eu tenho a educação pública marcada por burocracia e controle do governo, a criação da UNB, né, da Universidade de Brasília, a LDB, que foi a primeira, e assim vai. E na ditadura, eu tenho muitos educadores que foram perseguidos, como Paulo Freire. Teve o Mobral, né, a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização. Antigamente, a pessoa que não sabia ler e escrever era chamada de Mobral, né? Era tão Mobral, né? Era desse movimento aqui, que era o Movimento Brasileiro de Educação. E foi um movimento que não vingou porque sofreu muitas críticas e denúncias de corrupção, né? A educação ela ficou tecnicista, pragmática e despolitizada, o aumento do número de universidades, e aí na redemocratização, né, que é de 1985 a 96, o Collor criou o CIACS, que é Centro Integrado de Apoio à Criança. Nós tivemos a LDB, de 96, marca a educação contemporânea no Brasil, essa época que era o FHC, traz autonomia escolar e valorização da diversidade. E nós temos os programas criados após 1996 e o período Lula e pós, que teve Fundef, Enem, PAIUB, ProUni, FIES, SISU, Lei de Cotas e também a Base Nacional Comum Curricular, ok? Então, aí tem uma síntese completa, né, do que foi os principais feitos, né, na história. E nós temos uma questão PND. Olha o que é que fala, ó. A história da educação no Brasil pode ser organizada em períodos com características específicas de paradigmas educacionais de cada época. A exemplo da escola nova, nós trabalhamos sobre isso, com a escola nova, cujas práticas pedagógicas... A escola nova, lembra quem, pessoal? John Dewey, não é não? Então, qual seria o gabarito aí? Se eu tenho John Dewey na área, qual seria o gabarito? Trabalhando com John Dewey. Tinha uma visão filosófica essencialista de sujeito,
e uma didática centrada no professor? Não, isso aqui é a tradicional. A escola nova focava no aluno. Neutralidade, ó, errado. Promoveu o aprendizado do português para os indígenas e seguiu ancorados na doutrina. Isso aqui é um ensino mais jesuítico, né? Então, qual o gabarito, Toia? D. Centralizava a educação nas vivências, nas estratégias de ensino e no interesse do estudante, por meio da experiência. Show de bola? Vocês gostaram da aula?